Para a grande maioria dos universitários, o dia da formatura é a consagração de todo um esforço. O fim de um ciclo, a tão sonhada porta de entrada para o mercado de trabalho com uma profissão em mãos. Para os bacharéis em Direito, entretanto, só o diploma não garante muita coisa. Para exercer a advocacia, é preciso passar pelo exame de ordem dos advogados do Brasil, a prova final. Cristiane se formou em Direito em dezembro de 2007, mas ainda não abandonou as salas de aula. Há 2 anos ela vem tentando passar no exame de ordem. Depois de 2 reprovações... Não vou dizer que foi difícil, porque eu acho que vai mais do momento, da hora lá que você fica nervoso também. Decidiu entrar em um cursinho preparatório. Eu estou fazendo cursinho de manhã, à tarde eu trabalho e à noite eu retorno ao cursinho. Então essa está sendo a minha rotina de trabalho, de estudo. Passar no exame é uma exigência da Ordem dos Advogados do Brasil aos bacharéis de Direito que pretendem exercer a profissão de advogado. A prova foi criada em 1963 com o objetivo de restringir o número de universidades e profissionais desqualificados para atuar na profissão. Mas foi só em 1994 que o exame se tornou obrigatório. O exame, ele existe no Brasil desde a década de 60, mas era uma das modalidades de ingresso na profissão. Os estágios supervisionados também possibilitavam o ingresso na profissão. Com o novo Estatuto da Ordem, em 1994, se tornou obrigatório o exame de ordem e ele é a única forma de ingresso na profissão. A prova acontece 3 vezes por ano, geralmente com as inscrições começando entre o final de novembro e início de dezembro, final de março e começo de abril e entre o final de agosto e começo de setembro. A prova é feita em 2 etapas. E é exatamente isso que o professor Hugo Leonardo está explicando hoje aos alunos dessa turma que vão prestar o exame. O exame é realizado em 2 etapas. A primeira etapa consta de uma prova objetiva com 100 itens. A aprovação é obtida a partir do alcance de pelo menos metade dos itens selecionados pela banca examinadora. Ok? A segunda etapa consta de uma prova dissertativa onde será feita uma peça processual na área de escolha que o candidato pretende atuar provavelmente. Esta segunda fase, você tem peças ou matérias como direito administrativo, você pode escolher o ramo do direito administrativo, direito constitucional, direito penal e processual penal, direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil e direito comercial. A prova é constituída de uma peça prático-profissional equivalente a 5 pontos e de mais 5 questões, cada uma equivalendo 1 ponto. E aí logrará a aprovação o candidato que obtiver pelo menos 60% dos pontos avaliados. Na primeira etapa não é permitido nenhum tipo de consulta. Já na segunda fase, o candidato pode recorrer a livros e códigos, desde que estes estejam dentro da bibliografia permitida. O exame de ordem já está praticamente 100% unificado no país, acontecendo no mesmo dia e sendo realizado pela mesma banca, que hoje é o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, o CESP. Apenas o estado de Minas Gerais ainda não aderiu à unificação. Hoje, nos estados que aderiram ao exame unificado, são 26 unidades da federação, né, salvo Minas Gerais, como eu já disse, nós deixamos a elaboração mais pesada da prova com o CESP. Ele cuida da elaboração de questões, montagem de bancos de questões, sugere conjuntos de questões e uma comissão indicada
presidentes de comissão de exame de ordem de todo o Brasil, é que, no final das contas, faz a montagem final da prova. A segunda etapa é a que mais tem preocupado o bacharel de Direito Francisco Glauber. Na segunda etapa, que é a prova discursiva, é onde eu acho que todo bacharel tem mais medo. Porque você tem que pensar, não é uma pergunta fácil, é porque você tem que consultar os livros que você pode levar, exige mais. Ainda tem a peça também que você tem que entender o que o examinador está querendo e passar tudo no papel, dá mais medo. Mas o presidente da comissão do exame de ordem da OAB do Distrito Federal garante: não há razão para tanto. O exame é um exame básico, ele oferece uma única dificuldade, que é o fato dele ser abrangente, mas quem tenha feito um bom curso, se dedique antes do exame a tentar fazer uma revisão desse seu curso, certamente será aprovado. Nada indica que ele não obterá aprovação, até porque o exame é feito para aferir conhecimento mínimo, não mais que isso. As boas instituições aprovam 80%, 90% dos seus inscritos, algumas 60%, 70%. O índice é baixo, é porque, infelizmente, nós temos uma parte do empresariado brasileiro que transformou o saber num grande negócio e pratica constantemente o conto do vigário educacional. Promete a ascensão social pelo saber e fornece um serviço educacional de péssima qualidade. E parte delas reprova em torno de 100% dos inscritos. Mas tem gente querendo acabar com o exame de ordem. A proposta já virou até projeto de lei no Congresso Nacional. Eu volto já.